Nosso convidado de hoje é o diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, CONDER, Zé Trindade. Zé é formado em Engenharia Civil e Administração e atuou como vereador de Salvador por 2 mandatos. Na CONDER, assumiu a presidência da companhia em 2021, ainda na gestão do ex-governador Rui Costa, e continua na CONDER. A gente já tá chamando de Zé, né? Zé já na intimidade, né? Zé. José Trindade. Zé, seja muito bem-vindo aqui. Muito boa noite. Boa noite, Juliana, boa noite, Alexandre, boa noite a todos os ouvintes aqui do Fora do Plenário. É um prazer e eu quero agradecer a sua oportunidade de estar aqui com vocês aqui. Muito bom. Zé, a CONDER é um braço operacional do governo muito forte e tem assumido muitos compromissos do executivo, né? O executivo demanda e a CONDER vai lá e executa a obra. Queria que você falasse um pouco para o nosso ouvinte que não entende exatamente qual a função da CONDER. Como é que vocês têm atuado na Bahia e também em Salvador? Basicamente, a CONDER, que você bem colocou aí, é o braço operacional do governo do estado. O que é isso? A CONDER, ela realiza todas as obras do governo do estado, excetuando-se a parte de estrada, excetuando a parte de ponte ou a parte do VLT, digamos assim. Sim. E o metrô. Todo o resto é a CONDER que faz, nos 417 municípios do estado da Bahia. Obras de infraestrutura, obra de saúde, obra de educação, ou seja, um grande hospital que é realizado na Bahia, é realizado pela CONDER, é executado pela CONDER. As policlínicas, as escolas em tempo integral são realizadas pela CONDER. Obras de urbanização nas cidades, nos 417 municípios, seja ela uma praça, seja uma obra de drenagem, seja uma obra de asfalto, de pavimentação. Então a CONDER, na realidade, ela tem esses corpos, tem esse portfólio de execução das obras que são realizadas em todo o estado da Bahia. E tem também a questão das encostas, né? Que também está aí dentro da CONDER. Aqui em Salvador, por exemplo, é um projeto importantíssimo, né? Me parece que pela CONDER tem 20 encostas, né? Aí para serem colocadas nas ruas da capital baiana. Como é que ela funciona e como é que as encostas, né, fazem parte da CONDER? A CONDER constrói o maior programa de encostas do todo o país. A capital, aqui em Salvador, vem sendo construída, a CONDER vem executando as encostas. Aqui nós já executamos mais de 130 encostas, temos mais 20 encostas sendo executadas nesse momento em Salvador e tem mais 10 a iniciar. Ontem, inclusive, tivemos a oportunidade de assinar com a Caixa Econômica Federal mais a construção de novas encostas. Fora isso, há 15 dias aproximadamente, fomos ao Ministério das Cidades e apresentamos um pleito de construção de mais 91 encostas. Encostas é um grande programa. Aqui nós já beneficiamos mais de 300 mil pessoas na construção de encosta. Encosta a importância de uma encosta é para proteger vidas. Quando você faz e constrói uma encosta, você protege aquelas vidas. Você dá tranquilidade às pessoas que moram ou na parte superior ou na parte inferior, a poder dormir com tranquilidade, poder ter sua casa, poder transitar sem medo de quando você tem esse período de chuva, aquele barranco cair e matar as pessoas. Você vê que a cidade de Salvador, que é uma cidade que tem uma topografia extremamente acidentada, em função desse trabalho do governo do estado da Bahia, ela já não vem acontecendo esses desastres de corrimento de terra causando mortes. Diferente, inclusive, até queria pontuar aqui, da prefeitura, Alexandre, porque a prefeitura, ela faz um paliativo. O que é um paliativo? Ela faz geomanta. Geomanta é uma metodologia construtiva que a prefeitura devia, logo após fazer a geomanta, que tem uma vida útil, ou seja, tem um período que ela vai existir ali, depois ela vai começar a dar problemas. O período é de 5 anos ou de 5 a 10 anos. Então, a prefeitura faz paliativos, nós não. O governo do estado da Bahia faz encosta de verdade para durar a vida toda. Trindade, você falou disso aí da Brasília, e eu queria que você falasse para o nosso ouvinte. Você é político, apesar de ser engenheiro, né? Ele foi vereador por 2 mandatos, como a gente falou. O que é que mudou nessa relação já da CONDER, que foi uma CONDER que você pegou com o governo Bolsonaro, e agora com o governo Lula? Como é que está essa interlocução? Quais são as obras prioritárias da CONDER para apresentar tanto ao governo estadual quanto ao governo federal, que você tem aí como joias da sua coroa, suas preferidas? Não tenha dúvida que com essa eleição do presidente Lula facilitou muito a vida, não só da CONDER, mas de todo o estado da Bahia. Apesar disso, se você for ver o histórico, a responsabilidade do governo já vem ao longo do tempo.
Desde 2015, o governo da Bahia, em todos os anos, 2015, 2016, ano a ano, foi o estado que mais investimento público fez na área da educação, na área da saúde, na área de infraestrutura. E agora, com governos passando aí, digamos, 6 anos com o governo contrário ao governo estadual. Mas o governador Rui, dentro do binômio eficiência no trato do dinheiro público e a qualidade do investimento, conseguiu fazer todos os investimentos que vem sendo feito ao longo desses últimos 8 anos. E agora, com essa eleição do presidente Lula, com a eleição do governador Jerônimo, esse link vai ficar muito mais fácil. Então, nós temos diversos projetos apresentados. Semana retrasada, nós tivemos uma reunião virtual com a Casa Civil do governo Lula, o ministro Rui Costa, junto com o governador Jerônimo aqui em Salvador, junto com a equipe toda do governador Jerônimo Rodrigues, para nós aliarmos vários programas. E dentro desses programas e projetos que vêm sendo realizados, que vêm sendo planejados, nós temos a macrodrenagem, que vai atender aquela área do Massaranduba, Alagados, para evitar novos alagamentos naquela área. Temos o projeto da duplicação da Estrada do Derba. Temos o novo Teatro Castro Alves. Também é um projeto que nós estamos buscando recursos federais. Então, fora isso, tem a parte de aeroportos, de estradas, e está num pacote de intervenções que o governo do estado da Bahia vai fazer para melhorar a vida de todos os baianos e baianas. E agora vem o Centro de Convenções de Feira de Santana, né? Que a Condé também terá essa responsabilidade agora. Na realidade, se você for ver, Juliana, no governo passado, o governador Rui Costa, ele confiou à Condé grandes investimentos, grandes obras. Toda a parte da parte de saúde, a descentralização da saúde, com a construção de hospitais, de policlínicas e principalmente com toda a parte das escolas em tempo integral, que é um programa que o presidente Lula volta e meia cita essas escolas integrais, da escola integral que vem sendo realizada na Bahia como um grande exemplo de fortalecimento da educação. Então, tudo isso foi feito no governo Rui Costa e agora no governo de Jerônimo. O governador Jerônimo tem confiado na Condé também grandes intervenções, novas escolas, novos hospitais, no novo Teatro Castro Alves e particularmente no dia 13, ontem, nós lançamos no edital já a construção do Centro de Convenções de Feira de Santana, que vai prover não só Feira de Santana, mas toda aquela região de um grande centro de convenções. Ali vai dar com a capacidade de 1.600 pessoas no centro de convenções. Você tem um auditório no centro de convenções para 224 pessoas, fora um teatro que é contíguo, ou seja, no mesmo terreno você tem um teatro para quase 700 pessoas. Fora a sala de dança, fora a sala de coro, foyer, bilheteria e um estacionamento que vai permitir quase 200 veículos naquela região. Ou seja, vai fomentar ali a cultura, a economia de toda a Feira de Santana e naquele entorno de Feira de Santana. Meu amigo Diego Mascarenhas me mostrou o 3D do projeto do centro, tá bonito realmente. Agora, Trindade... Padrão de qualidade, Condé. Queria dar um pitaco aqui como cidadão, né? Eu acho que se tem uma coisa que a gente pode destacar positiva da gestão Rui, são as policlínicas, né? Eu sempre falo isso aqui, e nesse tempo inteiro de rádio, eu nunca recebi uma ligação de uma pessoa dizendo não fui atendido na policlínica, ou fui atendido, o atendimento foi ruim, tinha fila na policlínica. Eu acho que de fato, talvez o maior acerto do governo Rui seja a policlínica, tanto pela interiorização da saúde, que é importantíssimo, quanto pela qualidade do serviço que é prestado. E eu queria falar um pouquinho agora de política com você. Dizem por aí nos corredores da política que você é o provável, possível, pretenso candidato à Prefeitura de Salvador no ano de 2024, ano que vem, para quem ainda não pegou a visão que o tempo está passando rápido. Seu irmão é vereador, Maurício Trindade, é aliado do prefeito Bruno Reis, seu provável adversário. Como é que fica essa situação? Não, primeiro, não sei se eu serei candidato. Na verdade, eu faço parte de um grupo político. Esse grupo político é comandado aqui na Bahia pelo governador Jerônimo Rodrigues, tem o ministro Rui Costa, tem o senador Jacques Wagner, tem todos os partidos aliados que compõem o conselho político, e no momento oportuno
o momento que eu digo oportuno é o momento que o governador Jerônimo for o time dele, ele vai definir o momento de definir não só o projeto político nosso, quanto quem será o candidato e pelo partido que esse candidato vai disputar as eleições. Na realidade aí, Alexandre, nós temos que fazer um comparativo. Nosso trabalho e o trabalho desse grupo político é fazer essa grande comparação entre os projetos. O projeto que está em Salvador aí já praticamente 10 anos e meio, 11 anos, com um projeto político do governo do estado. Nós temos, enquanto a prefeitura tem um projeto que não cuida de pessoas, não cuida de gente, não faz nada para transformar a vida das pessoas, nós temos um projeto político que desde o então governador Jacques Wagner, que vem cuidando de pessoas, tratando as pessoas, se preocupando com as pessoas. Então esse é o nosso projeto político, esse é a diferença entre o projeto político que está atual na prefeitura com o projeto do governo do estado. Mas você quer o apoio do seu irmão caso você seja candidato? Eu já tenho o apoio dele, porque ele andou há algum tempo aí, digamos assim, trilhando politicamente por um lado que não era o correto. Ele ainda é aliado de Bruno, não? Não sei te informar, mas com certeza ele vai partir agora, vai trilhar e caminhar pelo melhor projeto. Ele entende que hoje o melhor projeto político é esse, que cuida de pessoas. Enquanto a prefeitura vê essas pessoas que mais precisam como invisíveis, nós temos essas pessoas como prioridades no nosso projeto. Então, ele como uma pessoa que tem essa sensibilidade humana de tratar as pessoas, de cuidar das pessoas. Ele sabe que nesse momento o nosso projeto político, o projeto político desse grupo político que nós participamos é o melhor para a Bahia. Agora, como é que você está lidando com críticas ou declarações, né? Vamos dizer assim, como por exemplo do presidente do PT, Éder Valadares, que disse recentemente que a candidatura para 2024 precisava ser de uma pessoa orgânica do partido. E aí, descanteando aí uma possível candidatura sua, que é do PSB, e a de Geraldo Júnior, que também tem se colocado, né, como um provável candidato. Como é que você tem lidado, então, com essas declarações? Ô, Juliana, eu entendo que o presidente do PT, o Éder Valadares, é um companheiro que vai somar muito nesse processo político. Muitas vezes ele está colocando a posição pessoal dele, mas esse trabalho, essa coordenação será feita pelo governador do estado. E o governador do estado, no momento que ele entender que é o momento propício, ele vai chamar os partidos aliados e aí vai chamar consequentemente também o PT, pela força que o PT tem no nosso estado, para compor e conversar. E nesse momento eu entendo que o Éder vai ter uma posição de estar sempre unido, forte dentro desse grupo. Então ele pode estar aí hoje externando uma posição, qualquer pessoa está apto, tem legitimidade, e ele tem legitimidade para isso, para externar uma opinião dele, mas no momento que o Conselho Político sentar junto com o governador, nós vamos ter realmente o consenso nisso, e já provamos que quando nós estamos unidos, somos cada vez mais fortes. Trindade, você politicamente sempre foi muito ligado ao então governador e ministro Rui Costa. Quando você começou a sua entrevista aqui, você falou que a decisão política vai partir do atual governador Jerônimo. Você acredita que Jerônimo tem que tomar essa decisão sobre a eleição em Salvador de forma individual ou ouvindo pessoas que estão mais alheias a esse processo, como o ministro Rui? Não tenho dúvida nenhuma, Alexandre, que o governador Jerônimo vai ouvir as grandes lideranças da Bahia, não só para definir o candidato e a estratégia de Salvador, como das grandes cidades, das pequenas cidades também de todo o estado. O governador Jerônimo é um democrata e assim tem sido, no processo tem sido assim. Ele tem ouvido sempre as grandes lideranças, o conselho político, o senador Jacques Wagner, o senador Otto, o ministro Rui Costa, e que também vão contribuir, logicamente, com cada um com suas opiniões, mas no final vai se chegar a um consenso para buscar o melhor projeto e o melhor candidato para disputar as eleições de 2024. Falando um pouco mais de Rui, Rui na primeira eleição era um desconhecido, né? Tinha 2% de intenção de voto na primeira pesquisa e ganhou a eleição no primeiro turno. A segunda eleição não precisa nem contar muita história, porque já venceu também com folga. Só isso já tornaria ele na política baiana um vencedor, mas ele conseguiu fazer o sucessor. Agora, quando se trata de Salvador, ele nunca teve o mesmo sucesso eleitoral, né? Ele cunhou duas estratégias que fracassaram. Foi a estratégia da Alice, de pulverização, e depois da Major Denise, também de pulverização. Perdeu as duas eleições no primeiro turno, uma para Neto, outra para Bruno Reis.
Você, enquanto partícipe político disso tudo, acredita que o grupo tem que sair unido ou pulverizado? Eu entendo hoje, pelas conversas que eu tenho tido dentro desse grupo político, que nesse momento me parece que sair unido o grupo mostrou, até pela eleição de Jerônimo, aqui há 6 meses, 7 meses atrás, sim, que a força do grupo unido é muito mais representativa dentro do processo. Eu entendo que a mesma estratégia que foi usada para a campanha de Jerônimo no ano passado, 2022, ela deve ser replicada para esse momento agora, porque mostrou que é uma estratégia vitoriosa. Quando você coloca aí que Rui, na época, em 2016, 2020, aquela foi a estratégia definida por um conselho político, uma estratégia definida por um grupo político. Uhum. E esse mesmo grupo político agora tem uma tendência a mudar essa estratégia, mas vamos aguardar o governador, que é hoje o grande comandante desse grupo, definir a estratégia porque pode ser uma estratégia usada em Salvador, seja uma outra grande cidade do interior da Bahia, seja uma outra, sim, estratégia. Cada caso é um caso diferente. Muitas vezes você tem lugares que você tem um candidato nato, que já se apresentou, está se colocando aí com grandes possibilidades de vencer umas eleições. Então, cada lugar vai ser estudado por esse grupo político, por esse conselho político, para que a gente possa alcançar e manter esse projeto político vivo em toda a Bahia. Pelo menos por enquanto é o que o governador Jerônimo tem dito, né? De que precisa da união do grupo e que essa candidatura será, né, uma única candidatura do grupo todo. Então não seria uma estratégia de pulverização mais, né? Não, porque ele entende, como ficou claro nas últimas eleições, inclusive, que ele foi o grande vencedor, que a união mostrou que, se no grupo nosso unido, ele cada vez mais ele é mais forte para tentar galgar os lugares vitoriosos em cada município do estado da Bahia. Agora, você acredita que o PT abriria mão dessa cabeça de chapa com você no PSB, ou haveria essa possibilidade de você retornar para o PT? Não, no momento oportuno, Juliana, isso será tudo definido. Primeiro, eu não vou trabalhar em cima de suposições. Eu não sei se seria o escolhido. Eu tenho que estar preparado, sou um player do jogo. Pela minha história de trabalho em Salvador, eu naturalmente é uma vontade nossa, mas tem que esperar as coisas acontecerem no momento oportuno. Bom, para quem chegou agora, a gente está conversando com José Trindade, para os mais íntimos, José Trindade, ex-vereador de Salvador, presidente da Condé e provável candidato à Prefeitura de Salvador ainda no ano que vem. Trindade, os políticos em geral, e aí de todas as colorações partidárias, sobretudo aqui na Bahia, falam muito de obra, né? Obra. E o governador Jerônimo até quebra isso um pouco. Eu acho que ele faz um início de governo voltado mais para o social, claro que sem esquecer das obras em andamento. E eu acho muito positivo, mas eu sinto falta de uma discussão entre os políticos de coisas mais fundantes da nossa sociedade, sabe? É importante fazer um metrô, mas é importante cuidar da cultura, é importante cuidar da segurança pública, enquanto uma cultura de paz. Queria que você falasse um pouco do que você pensa para a proteção de minorias, mulheres, segurança, enfim. O que é que passa na sua cabeça? Bem colocado, Alexandre, porque quando hoje o governador Jerônimo, toda vez que nós fazemos alguma intervenção, qualquer que seja ela, o governador sempre nos pergunta: o que foi que mudamos a vida das pessoas? Conseguimos transformar as pessoas? Quando você faz uma encosta, você leva uma segurança para aquelas pessoas que moram ali naquela encosta. Quando você entrega uma escola em tempo integral, você está ali fomentando aquele jovem, aquela criança, aquele jovem que estuda ali na escola, ali, fomentando e dando ela uma oportunidade de vida muito grande. Porque ali, em uma escola em tempo integral, ele não só vai estudar aquelas matérias pedagógicas normais, português, matemática, biologia, história, como ele também vai praticar ali um esporte, ele vai ter direito no teatro que é construído na escola, ele fazer uma dança, fazer um canto, fazer uma apresentação teatral de cultura. Ou seja, nós estamos formando nossos jovens. Quando você faz uma pavimentação, e quando hoje, por exemplo, é um dia extremamente importante, porque nós entregamos hoje uma estação de metrô de Campinas, de Pirajá, você está levando ali qualidade de vida às pessoas. As pessoas vão ter a oportunidade de estar
transitando, ganhando mais tempo para poder ter o seu lazer, ter sua convivência dentro do seu lar. Ou seja, todas as intervenções que nós fazemos hoje, nós temos que voltar e procurar ver, refletir o que é que nós estamos fazendo para mudar a vida das pessoas. E aí, todo esse pacote, seja de cultura, seja de segurança, seja de lazer das pessoas, do esporte. Então, é uma gama de coisas, de benefícios que essas intervenções têm que trazer para a população. E nós somos cobrados diariamente pelo governador Jerônimo qual é o benefício que você está levando para as pessoas. O que é que você está fazendo para transformar a vida das pessoas com essa intervenção que é feita, seja na saúde, na educação, intervenção de infraestrutura, qualquer uma delas a gente tem que ver qual é o benefício. Qual a sua avaliação da gestão do prefeito Bruno Reis aqui em Salvador e da gestão do governador Jerônimo Rodrigues? Temos 6 meses, né? Mas qual a sua avaliação que você já faz? Fica claro que a gestão do atual prefeito, ela é uma continuidade da gestão passada, é uma continuidade e que não dá atenção às pessoas que mais precisam. Eu tive a oportunidade de falar aqui um pouco antes, aquelas pessoas que mais precisam, eles preferem rotular de invisíveis. O que para eles é aquelas pessoas invisíveis que na realidade não são. As pessoas não têm o cuidado, não têm o olhar para terem suas vidas transformadas. Nós, no governo do estado, entendemos que essas pessoas que eles chamam de invisíveis, para a gente do governo do estado, são prioridades. É prioridade do nosso orçamento. E essa é a preocupação que o governador Jerônimo tem muito. Então, você vê a gestão aí. Se você podia fazer hoje, Juliana, até uma reflexão entre os dois sistemas. Enquanto nós avançamos com o metrô, inauguramos hoje uma estação de metrô, temos o 3º maior metrô do país, com 38 quilômetros, a prefeitura tem um BRT fantasma. Um BRT que não leva ninguém, como é que diz o ditado? Nada a lugar nenhum. Que não tem passageiro, não tem eficiência, não tem nenhum sentido de existir. Enquanto isso, não, o metrô é uma realidade aqui na Bahia, aqui em Salvador, de êxito na administração pública. Então, é exatamente isso. Enquanto um não se preocupa com pessoas, o outro se preocupa em cuidar de pessoas. Falando em metrô rapidamente, há realmente a viabilidade desse metrô chegar em Feira de Santana? O governador anunciou hoje na entrega da estação de Pirajá, de Campinas de Pirajá, que a partir da segunda-feira vai começar estudos com a própria CCR, que é a empresa que está fazendo a gestão do metrô aqui de Salvador, um estudo para chegar até Feira de Santana. Bom, Trindade, passando também ainda por sua carreira política, você não conseguiu se reeleger no seu último mandato. O que é que te leva a imaginar, a sonhar que você pode ser prefeito de Salvador? Eu faço parte de um grupo político, Alexandre. E dentro desse grupo político, é um grupo político extremamente forte, é um grupo que já se mostrou unido. Você viu aí vídeo as eleições passadas de 2022. Sim. Então, não é Zé Trindade. Zé Trindade, quando foi para a eleição de vereador, Zé Trindade foi dentro de um projeto, vamos dizer assim, pessoal. Uhum. Agora é um projeto de grupo. Então, dentro de um projeto de grupo, que eu pertenço a um grupo político, estarei com certeza muito mais forte para pleitear, ou qualquer um que venha a ser escolhido dentro desse grupo político, forte e unido, terá grande chance realmente de disputar a Prefeitura de Salvador, mostrando inclusive essa diferença em que as pessoas são tratadas de um lado e do outro. Bom, a gente tem conversado muito com principalmente membros do PT e eles pontuam, né, que nessa eleição a imagem de Lula também será trazida, assim como foi para a eleição de Jerônimo aqui no nosso estado. Mas a gente sabe que para Salvador é diferente, né? Inclusive não conseguiu eleger um prefeito petista aqui, mesmo tendo Lula e Dilma nas últimas gestões. Vocês acreditam que nesse momento e vocês vão utilizar de fato a imagem de Lula para tentar aí vencer a Prefeitura de Salvador em 2024? Ô, Juliana, você não utilizar a imagem de um presidente que tem aqui um grande apoio, mostrou que a Bahia toda ela vermelha, lulista, seria uma insanidade. Eu entendo que a imagem de Lula, pelo que Lula já fez e vem fazendo e fará pela Bahia, o Lula tem um compromisso muito grande com a Bahia, que deu uma grande vitória a ele, um dos estados, o primeiro, o segundo estado que ele teve mais votos
foi aqui na Bahia, que mostra realmente que a Bahia tem esse desejo de ter Lula e esse link, governo federal, governo estadual e prefeitura, extremamente importante para que as obras aconteçam, para que as intervenções, os investimentos venham para a Bahia. Desde a área de cultura, de infraestrutura, de educação, em todas as áreas. E Lula tem provado, ao vir aqui a Bahia, é o segundo estado que ele mais visitou praticamente nesses 6 primeiros meses de governo dele, mostra a importância que é para a Bahia, a importância que ele dá à Bahia, aos baianos e baianas, para que a gente possa reconstruir e fortalecer cada vez mais todo o nosso estado. Zé, na última eleição municipal, né, e aí fica até uma crítica aos partidos, porque na eleição estadual isso é completamente ignorado. Na última eleição municipal, a gente teve Bruno candidato com Ana Paula, candidata de vice. Teve Major Denise com a Fabiola, candidata de vice. Teve deputada Olívia com o Joca, candidato de vice. Então você vê que tem um equilíbrio ali nas chapas, né? Ou é uma chapa com um homem ou uma mulher, ou uma chapa mais representativa. Queria saber se você se compromete, caso seja candidato, a levar essa representatividade das mulheres também para sua chapa. Eu volto a repetir, eu insisto nisso, Alexandre. Eu faço parte de um grupo. E esse grupo, que é comandado pelo governador Jerônimo, tem dado provas da total inclusão de todos, raças, gêneros, a diversidade de todo esse processo vem acompanhando. O próprio presidente Lula, ao subir a rampa do Planalto no dia 1º, ele foi acompanhado ali de catadores, de pessoas negras, de pessoas indígenas. Então, é uma diversidade, que essa diversidade que existe no plano federal. O governador Jerônimo, que é um indígena também, é um pardo, e já mostrou pelas atitudes dele, essas ações que ele vem fazendo aqui, mostrou que ele tem essa preocupação da diversidade, da inclusão das pessoas, da poder acomodar todos os setores dentro do governo. Então, essa é uma preocupação que eu não tenho agora no momento, porque é o próprio sistema que no nosso grupo político, ele já naturalmente, ele já absolve todo esse processo da grande inclusão, que podemos chamar assim. Zé, só pra gente terminar, qual a sua principal marca como gestor e político? Eu vejo, Juliana, que eu sou uma pessoa extremamente focada, determinada e realizador. E por isso que o governador Rui Costa, há 2 anos e meio atrás, me chamou para a Condé, me confiou grandes projetos na Condé, projetos de hospitais. Nós estamos entregando agora o maior hospital ortopédico do país, está sendo entregue nos próximos dias perto, né? Aqui no Cabula. E vai deixar um hospital de 212 leitos, e que todo o sistema é padrão de excelência. Albert Einstein. Exatamente, que provavelmente vai ser o gestor do hospital. Você tem as grandes escolas, ou seja, nos foi confiado desde a época do governador Rui Costa e agora, através do governador Jerônimo Rodrigues, confiado as grandes obras da Bahia, eu podia dizer assim, a Condé. Então, essa confiança que ele nos deposita é porque saber que não só eu, como presidente da Condé, mas toda a equipe que faz parte da Condé, seus funcionários, são capazes de realizar e concluir, digamos assim, e definir esses sonhos que muitas vezes a gente imagina coisas muito longe e a gente trata esses sonhos em realidade. Então, esse foco de trabalhador, de realizador, essa é uma das grandes marcas que nós temos ao longo da nossa história. Zé, obrigada por sua participação, sua disponibilidade aqui no nosso programa. Volte mais vezes, viu? Ok, basta sendo convidado, estarei sempre presente aqui, porque eu acho que é função do gestor público prestar contas à sociedade, ouvir críticas também, para que a gente possa estar melhorando e cada vez mais levando essa excelência no nosso trabalho. Agradeço a cada um de vocês aí, ao Alexandre, a você, Juliana, e principalmente a todos os ouvintes. Obrigada.